Então, continuando o assunto que a gente viu antes, a gente entrou no assunto Nefesh HaChaim, Perek Het, capítulo 8, Sharalef, sobre os Kruvim. Quem que eram os Kruvim? Querubim, é os querubins. Quem que são esses? Ah, o que é? São aquelas duas imagens, né? Isso que não é Abodazara. Tem que entender realmente, mas não é. Não é. Mas aí, de qualquer forma, eram duas imagens de anjos com faces de crianças que ficavam no templo em cima da arca sagrada da Torá. Que lá estava a Torá. A pergunta é, qual é a posição que tinha esses anjos? Qual a posição? De frente, de lado, de costas? Então vamos ver, Agmará, vamos ver. De frente para o outro. Então, vamos ver. Inerazala Mrubenena Kruvim. Está cheio, nossos sábios falaram em relação ao assunto dos Kruvim. Em Baba Batra, Tzadik Teta Mudalev, no Talmud de Baba Batra, página 99. Keitzadem Enomdim. Como estavam os Kruvim? Como que eles estavam? Rabi Yohanan Velabi Elazar. Teve uma discussão no Talmud. Hadamar Pnehem Ish Elachiv. Um disse que a face um para o seu amigo, de frente para o outro. Hadamar Pnehem Labai. O outro falou, a face deles estavam para casa, ou seja, não estavam olhando para o outro. O Lemad Amar Pnehem Ish Elachiv. Fala Gmará começar. Na verdade, tem dois versículos que parecem contraditórios. Um parece que está para fora e outro parece que está para dentro. Então a Gemara começa a perguntar para os dois. Então ela fala assim: o Leman de Amar Pnehem Ish Elachiv. Quem diz que a ideia que é um para o seu amigo, de frente? Activ, está escrito Pnehem Labait. Está escrito que a face é para casa. Fala Gemara, alocacha, não está difícil. Kan bisman she Israel osim retzono shel makom, kan bisman she'en Israel osim retzono shel makom, vem Rashi. Então, a resposta é quando a Israel fazia a vontade de Deus, eles estavam se olhando. Quando a Israel não fazia a vontade de Deus, eles estavam se viravam, exatamente. O Leman de Amar Pnehem Labai, quem diz que a face deles era para fora, Haktiv Pnehem Ish Elachiv. A Gemara faz a mesma pergunta ao contrário. Está escrito que um olhava para o outro. Então responde, na verdade não era nenhuma coisa nem outra, era um pouco de lado. Então, segundo a segunda ideia, a ideia que fala que eles não se olham, a Gemara perguntou a mesma pergunta e falou, não, eles estão de lado. Sim, essa foi a resposta. Quer dizer, um pouco olhando para a parede e um pouco olhando para o outro querubim. Vem Rashi, e veja o Rashi lá. Pergunta o Nefesh HaChaim é uma pergunta interessante. Por que o Gemara não respondeu a mesma coisa de antes? Por que o Gemara não falou? Não, quando faz a vontade de Deus, está se olhando, quando não faz a vontade de Deus, está olhando para o outro lado. Que nem ela acabou de responder segundo a outra ideia. Então, pergunta boa. Qual a resposta? Quem falou o quê? De novo, a Gemara ela falou o seguinte, ela falou duas ideias. O primeiro rabino tem o Rabi Yohanan e o Rabi Elazar. O Rabi Yohanan falou que eles estão se olhando, o Rabi Elazar falou que não se olham para o outro lado. Para os dois a Gemara fez a mesma pergunta. Ah, mas está escrito, para quem fala que está se olhando, está escrito que não se olha, que se olha para casa. Aí a Gemara respondeu, não. Isso quando não faz a vontade de Deus, eles olham para a parede. Mas quando fazem a vontade de Deus, olham para casa. Agora, pela segunda, a outra ideia. Ele fala que não estão se olhando, não se olham. Então a Gemara fala, mas está escrito que se olham. Podia responder, quando se olham, quando está fazendo a vontade de Deus. Quando não se olham, quando não estão. Mas ele não respondeu isso. Ele falou, sabe qual é a verdade? Nem isso, nem aquilo. Eles sempre se olham de lado. Eles estão se olhando, mas não estão se olhando. Tá? Então, aí o Rav Chaim falou, a gente está perguntando por quê? Que não deu a mesma explicação de antes. Fala que quando faz a vontade de Deus se olha, quando não faz a vontade de Deus não se olha. Por que segundo essa segunda ideia não respondeu a mesma coisa? Então, continua, o Rav Chaim fala o seguinte. Não dá para responder como respondeu na primeira vez. Aqui no momento que o Israel faz a vontade de Deus. Essa resposta não era boa de acordo com essa ideia. Porque quem perguntaram para ele qual é a posição dos Kruvim? Ele falou, não, a posição dos Kruvim é face labait, para casa.
Ah, mas está escrito que se olha. Ah, quando faz a vontade de Deus, se olha. Quando não faz a vontade de Deus, não se olha. Não dá para responder isso. Por que você falou a definição principal que os querubim não se olham? Porque como você pode dizer que a Torá ela está falando que o normal é que eles não estão fazendo a vontade de Deus, que é que não se olham? Não pode assumir essa ideia. Então quem fala que o principal é que estão se olhando é aquele que vai falar que quando faz a vontade de Deus se olha, quando não faz a vontade de Deus não se olha. Mas quem fala que o principal é que não estão se olhando, então ele não podia falar isso. Vai falar que o principal é falar que o homem não faz a vontade de Deus. Então o que ele respondeu? Que na verdade é uma coisa só, eles se olham para o lado. Sempre se olham para o lado. Aí isso que ele quis dizer quando ele falou que eles não se olham para o lado. Tá? Então isso que ele respondeu. Um pouquinho de Guimará dentro do Nefesh HaChaim. Então vamos lá, vamos continuar. Assim falou o Tosfot lá na Guimará. Com certeza tem que falar que a posição ideal do Kruvim é fazer a vontade de Deus, é como o Am Yisrael faz a vontade de Deus. Esse é o ideal. Mesmo assim, a pergunta volta. Então agora sobre o Tosfot, o Rav Chaim Volozhin volta a pergunta. Ele fala assim, mas calma aí, tá? Por que então foi feito os queruvim não de frente um para o outro? Segundo essa segunda ideia, que os queruvim ficam um pouco de lado, não estão se olhando totalmente. A gente sabe que os queruvim simbolizam Am Yisrael e Hashem. Por que não foi feito eles olhando um de frente para o outro mesmo, que é o sinal que estão juntos, tal? Por que foi feito de lado um pouquinho? Então essa é a pergunta. Os querubins se mexem? Era um milagre que acontecia, isso que a gente está querendo falar. Segundo a primeira ideia, pelo menos, era um sinal, era um dos milagres que tinham no Beit HaMikdash. Não. Quando fazia a vontade de Deus, os queruvim estavam de frente. Quando não fazia, de acordo com a primeira ideia, a ideia do Rabbi Yohanan, os queruvim eram, quando fazia a vontade de Deus, estavam de frente. Quando não estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam abertos. Isso era uma das coisas que era feito no Beit HaMikdash, que na Yom Kippur, que depois que o Am Yisrael fazia o trabalho de Yom Kippur, abriam tudo para o Am Yisrael olhar, que os Kruvim estão se olhando, que Deus perdoou o Am Yisrael no Yom Kippur. Isso era a grande felicidade que o povo tinha, que saiu com o Kohen Gadol e tal, felizes que eles viram isso. Sim? Outra coisa interessante que é dito sobre esse assunto, aproveitando, é que quando o Beit HaMikdash foi destruído, foram ver, os Kruvim estavam se olhando. E aí, que isso explica bem, de acordo com o que o Midrash falou, que Deus fez uma bondade ao destruir o Beit HaMikdash, que ele jogou a sua ira sobre pedras e madeiras, e não jogou sobre o povo de Israel. Naquele momento que ele estava acabando o Beit HaMikdash, era o momento que Deus estava com amor pelo Am Yisrael. Estava com pena. Então, Que tinha o Kruvim, sim. né? Não, porque já tinha... Não por causa disso. Porque o Aron ele já tinha sido Nignaz, ele já tinha escondido depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash e não voltou para o segundo Beit HaMikdash. Ele não estava... Ele ficou já escondido. Não, mas na Gemara fala... Ele está escondido agora. No esconderijo. Alguém sabe. Não, dizem que é embaixo por baixo, câmeras embaixo, e é proibido hoje entrar embaixo do Beit HaMikdash. Não fala que isso demonstra o amor de Deus por Am Yisrael, fala o contrário. Qual? Onde? Que a gente faz a vontade dele. Então, como é que foi? Ele jogou Quando? a ira nas pedras, no Beit HaMikdash, não na gente. Não, mas tá a gente certo. estava fazendo certo, porque... Não, aí que tá. Não, você tem razão. Mas você fazendo certo mostra que Deus gosta do Am Yisrael, né? Você fazendo certo, aí quando os Kruvim estão juntos, o Am Yisrael está fazendo certo e Deus também está gostando do Am Yisrael. Você tem razão. A princípio, o principal é isso, é fazer certo. Mas realmente teve essa exceção que quando o Beit HaMikdash foi destruído, para consolar o povo de Israel, mesmo que o povo de Israel realmente se foi destruído o Beit HaMikdash, tem razão que o povo não estava fazendo certo, mas Am Yisrael, Deus quis demonstrar amor pelo Am Yisrael nesse momento. Foi uma exceção. Ok, vamos lá. Ve'anianu kemoshe amru, a gente virou a folha. Estou explicando isso porque, segundo essa segunda ideia, os Kruvim eles não estavam se olhando, eles estavam um pouco de lado. Ve'anianu kemoshe amru beperek Yitzhak mevachim.
está na página Kafret, de acordo com o que explicaram no Perek Keitzad Mevarchim. Está no Rabanan. Então tem algo interessante, né? Na Gemara, ela analisa o que está escrito na segunda parashá do Shema Israel. O que está escrito na segunda parashá? Vihayim chamou, será quando você escutar a voz de Deus, Vesafta de Ganecha, você vai juntar a sua colheita, tal, você vai ter colheita, vai juntar, vai ter fartura, você vai poder colher, etc. A Torá falou no Sefer Yoshua, você não vai tirar a Torá da sua boca, você vai estudar a Torá dia e noite. Será que é literalmente isso? Tem que estudar a Torá dia e noite, sem parar? Talmud Lomar, vem a Torá falar, você vai colher a sua colheita. Uma pessoa que colhe a colheita, ele está no campo ou está estudando tá estudando Gumará, sentado estudando Gumará? Não tá. Hã? Não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer ao mesmo tempo todo. Isso aqui é uma prova que o que está escrito, você tem que estudar você vai estudar dia e noite, não é literalmente. A Torá própria falou, você vai colhendo, você vai ter brahá, vai colher seu campo, etc. Aí tem religiosos que não seguem muito isso, não. Vamos ver, então vamos ver a Gemara. A Gemara levanta essa pergunta, vamos ver o que acontece. Anheg bahem derech eretz. Daqui do que a Torá fala, você tem que colher a sua colheita, a gente aprende que você tem que trabalhar, derech eretz. Derech eretz é trabalhar. Divrei Rabi Ishmael. Quem falou isso? Rabi Ishmael. Veio Rabi Shimon Bar Yochai, Rashbi, e discorda. Ele fala, tá bom, vai ter a época de arar. O homem vai arar no momento que tem que arar. E aí ele continua falando, vai ter que plantar na época que tem que plantar. Torá, mate ale. O que vai ser da Torá? Como uma pessoa para poder estudar a Torá, se ele vai ter que arar o campo, vai ter que plantar. E aí, como que ele vai estudar a Torá? Você vai ter a noite. Mas à noite eu acho que não dá para estudar. Que não pode estudar, né? Não, mas depois, você está falando que a Torá Shebirtav, está escrito que não se estuda à noite, só depois de Hatzot, depois da meia-noite pode. Ela bisman Israel osim letzono shel makom melachtam naaset al yedei acherim. Falou Rabi Shimon Bar Yochai, quando o Israel faz a vontade de Deus, o seu trabalho é feito pelos outros. Rabi Shimon Bar Yochai. Aí, o bisman shel Israel osim letzono shel makom, quando o Israel não faz a vontade de Deus, melachtam naaset al yedei atzmam, eles têm que trabalhar. Shneimar ve'asafta leganecha. Como está escrito, você vai colher a sua colheita. Ou seja, Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala que a parashá da Torá, quando fala você vai colher e tal, está falando quando você não está fazendo a vontade da Torá. Quando você faz a vontade de Deus, você estuda a sua Torá, faz a vontade de Deus, não se preocupa que os outros vão trabalhar por você. Essa é a ideia do Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Ishmael discutiu, e a primeira ideia foi do Rabi Ishmael. Ele falou, não, que isso? Do que a Torá falou que você vai colher sua colheita, você aprende que o ideal é também trabalhar. Velihorá, então agora a gente vai analisar essa Gemara. Velihorá tamua. Demuklikra de Versafta Legarecha, muito estranho o Rabi Shimon Bar Yochai. Ele fala esse passugo da Torá que você vai colher a sua colheita, que o povo não está fazendo a vontade de Deus. Como começa essa parashá? Será quando você escutar as minhas mitzvot, aí vocês vão colher. Está escutando as mitzvot, quer dizer que está no caminho certo. Não é? A parashá começa falando, e será quando você ouvir as minhas mitzvot. Você está no caminho de Deus. E aí você está escrito, você vai colher a colheita. Contradição. Como que o Rabi Shimon Bar Yochai fala que colher a colheita quando não está fazendo a vontade de Deus? Não tem lógica. Tamua, é uma pergunta muito grande. Você vai amar a Deus, você vai servir a Deus com todo o seu coração, e aí deixa que você vai colher. Sobre isso está escrito que você vai colher a sua colheita. Então a gente vai explicar isso. Fala o Nefesh HaChaim, אבל העניין כי ודאי שאין דעת רבי ישמעאל שהיא הרשות נתונה לאדם לפרוש חס ושלום אף זמן מועט מעסק התורה. O Nefesh HaChaim vai explicar agora pra gente como a gente tem que trabalhar todo dia, durante o dia. Então ele fala assim, é óbvio que o Rabi Ishmael, ele
fala que a pessoa não tem a permissão de se largar, Haz Shalom, até num momento pequeno do estudo da Torá. Velasog beparnassá, e se ocupar, focar o trabalho. Veie batelo otoaet mesek Torá legamre, e sair totalmente do estudo da Torá. Omnam remazou Rabi Ishmael Bilshono HaKadosh, ele já deu um remes, uma pista, quando ele falou sua frase, Rabi Ishmael. Anheg bahen minag derech eretz. Se acostuma, bahen neles, no estudo derech eretz, o trabalho. Rotzeno lomar, qual é a intenção dele falar? Imahen, im divrei Torah. Junto com o trabalho, com o estudo, com as palavras de Torá é o trabalho. Aí, no chegando Beotoaet, olha como que ele ensina que a pessoa deve trabalhar. Beotoaet, naquele mesmo momento, Besha'a, Moetet Shatalsek, aquele pouco tempo que você está, ou Sek Baparnassá, que você está se ocupando com o trabalho, que de Atzor Yavechrei Lichot Nefesh, o necessário para você viver, não mais do que necessário você viver, mas você está trabalhando para você poder viver. Al-Kol Panim, Berayonim Machshavatra, mas o que você está pensando naquele momento? O que você está focado? Machshavatra te me'arei rag b'dvei Torah. Pensa em Torá. Quando estiver trabalhando. Quando estiver trabalhando. Então é assim que o Rabi Shachai, ele fala assim. A gente perguntar, mas tem coisa na prática aqui, na prática, né? Como é que a pessoa pode trabalhar e pensar em Torá, né? Como é que dá? Na fila do banco. Fila do banco. Telemarketing, Boa. fica esperando telemarketing. Então, a gente tem que imagina assim uma coisa. Vamos imaginar assim, uma pessoa tem o que anima uma pessoa? Digamos que tem uma final do campeonato, do time dele, finalmente chegou na final. Então, ele tá... E vai ser hoje à noite e tal, ele quer... Pra quem não gosta de futebol, imagina outra coisa, assim... tal. Então, o cara tá trabalhando, mas qualquer coisinha assim, ele dispersa para pensar no futebol dele, na final. Então, o Rabi Ishmael está falando exatamente assim que tem que ser o estudo. A pessoa está trabalhando qualquer coisinha assim que você não precisa tão concentrado, volta pro estudo que você está estudando, aquele estudo que você tem que estar pensando em Torá. Então, essa é realmente a ideia. Isso que o Rabi Ishmael, o Nefesh HaChaim, está explicando o que o Rabi Ishmael falou, que é o ideal do Yehudi. Tá? Ninguém está falando que é fácil, né, tal, mas para a gente entender, saber, proibido trabalhar? Não é proibido trabalhar. Mas a pessoa tem que trabalhar focado na parte espiritual. Então é melhor trabalhar com religião, aí fica mais fácil. Também. Tem gente, para quem gosta, tal, isso é bom, isso é o ideal, realmente. A pessoa é uma das pessoa quando vai escolher o trabalho, talvez tem que escolher um trabalho que não atrapalhe ele muito no estudo, talvez, não sei. Tudo bem. Qualquer trabalho você pode talvez levar para o dia a dia, né? Para o lado bom, para fazer coisas boas para todo mundo. Você está sempre pensando. Você está sempre pensando como que você poderia levar aquilo de acordo com a Torá, você está estudando a Torá. Com certeza, tem a Lahot no trabalho. Né? A Lahot, sim, claro. Tem a Lahot como o que deve se fazer, o que não deve se fazer, etc. Tá. Mas mesmo assim, então mesmo no trabalho, eu falo Nefesh HaChaim, você pode ficar pensando, tal, logo, não ficar focado ainda no estudo. Mehen Rava Amar Talmidav. Tem uma Gemara interessante. O Rava tinha os alunos da Yeshiva, e ele falava o seguinte, na Gemara de Brachot da Lamed Rei, fala o seguinte, Beyomen Nissan Betishrei, nas épocas de Nissan, nas épocas de Tishrei, interessante que são as épocas que hoje em dia tem férias nas Yeshivot, Nissan, na época de Pesach e Tishrei, né, depois de Yom Kippur, tal, tem Sukkot, né, tem férias. Isso desde a época da Gemara já era assim, no Rava falava na Yeshiva, nesses dias, Lotithazu Kamai Daika, não vem para cá, não vem até a mim estudar. Por quê? Que eram épocas de colheita, etc., que ele mandava os alunos ir trabalhar para ter como se sustentar depois eles voltavam para estudar. Ele falava, não aparecem aqui no Beit HaMidrash, vocês têm que estar ocupados agora com a Parnassá. Falava, agora vamos imaginar quem eram os alunos do Rava. Você acha que os alunos do Rava nesse mês de Nissan, Tishrei, não estavam estudando também, não estavam pararam um mês de estudar a Torá? Que eles não estavam longe totalmente do estudo da Torá. Também na casa deles, nesses dias, eles estavam estudando, pensando em estudar.
Agora, interessante, agora vamos ver a conclusão que a Gemara teve em Brachot sobre esse assunto. A Gemara levantou a discussão. Resumindo, qual foi a discussão? O Rabi Ishmael fala, a pessoa tem que trabalhar também. Entre parênteses, o Nefesh HaChaim explica como o Rabi Ishmael, o que o Rabi Ishmael quer dizer quando a pessoa tem que trabalhar. Tem que também estar ligado no estudo mesmo na hora que está trabalhando. Mas tem que trabalhar, esse é o ideal do Yehudi, ele é considerado que ele está fazendo a vontade de Deus fazendo isso. E o Rabi Shimon Bar Yochai fala que não. Rabi Shimon Bar Yochai fala que o ideal do Yehudi é não trabalhar, é estudar Torá, e se você fizer isso, Deus vai arranjar tua parnassá, vai dar um jeito que você vai se sustentar. Isso é Rabi Shimon. Então, fala Gemara, qual foi a conclusão do que aconteceu? Fala Gemara em Brachot. Arbe asuk Rabi Ishmael ve'alta be'adam. Muitos fizeram o caminho de Rabi Ishmael e tiveram sucessos, foram bons Yehudim, fizeram a vontade de Deus. Ve'arbe asuk Rashbi ve'alta be'adam. Muitos fizeram como Rabi Shimon, mas não conseguiram. Não deu certo a ideia. Aí no Rabim Dafka. O que quer dizer? Eram muitos. Que vadai shlichlal le'amon kimat bilti efshar she'atmidu kol emehem rak be'esek haTorah. Fala a Gemara, olha, vamos analisar, fala o Nefesh HaChaim, vamos analisar a linguagem da Gemara. Muitos fizeram como o Rabi Shimon Bar Yochai e não deu certo. Quer dizer que alguns conseguiram. Minoria conseguiu, mas muitos fizeram como o Rabi Shimon e não conseguiram. A Gemara não falou todos que fizeram como o Rabi Shimon não conseguiram. Não, muitos fizeram e não conseguiram. Que Vadai, então conclui o Rav Chaim Volozhin, Vadai, é óbvio, Shlichlal Amon, para a maioria do povo, que Mat Biluti Eshar Sheatmidu Kol Emehem Rak Be'esek haTorah. É quase impossível para eles ficarem sempre só estudando Torá e se ocupando com Torá e não trabalhando. Shalolifnot, Afshah, Muetet, Leshum, Esek Parnassá, Mezonot, claro, para não se virar, não se cuidar de nada de Parnassá, nem um pouco, é muito impossível. Não é isso para a maioria. Para a maioria. Interessante, então ele explica no Pirkei Avot, está escrito no Pirkei Avot, toda Torá que não tem trabalho, no final ela se anula, ela se perde. O Rav Chaim Volozhin está escrito que isso foi dito para a maioria do povo, esse é o recado. Tem que trabalhar também, porque senão a Torá que você vai ter vai se perder sem trabalho, não vai ter parnassá, tal. Aval Yachid, Leatzmo, mas pessoas únicas. Isso ninguém falou que não pode dar certo. Que ele teve, Deus deu para ele as condições, ele vê que ele pode, açúcar, ele pode se ocupar todos os dias com a Torá, ver a Vodatô, Itbarach chamou só servindo a Deus. Vadai Shehovah Mutelet, sobre essa pessoa, é óbvio que ele tem uma obrigação de seguir esse caminho do Rabi Shimon Bar Yochai. Que não deve se afastar de Torá e de Avodat Hashem para sustento. O que dá Rabi Shimon Bar Yochai, e como a ideia do Rabi Shimon Bar Yochai. Concluindo, Vehine Pasuk Ve'asafta Leganecha Umutza Miklal Parashat Vehaya. Interessante que ele fala assim, o Rav Chaim Volozhin, ele fala mais um diuk, né? Fala mais uma coisa. Deixa eu ver, a Safta Leganecha, no singular, você vai colher a sua colheita. Mas isso é uma exceção na Parashá. A Parashá começa falando no plural, e na hora de falar você vai colher a sua colheita, ela fala no singular. O Pasuk Ve'asafta Ne'emar B'lashon Yachid, Lachen Kri Lei Eno Seret Suno Shel Makom, por isso que o Rabi Shimon Bar Yochai foi um pouco, é um jeito assim, né? Mas ele explica de um jeito assim, é o seguinte: Yahid é uma pessoa única, quer dizer que está falando para aquela pessoa única, aquela que deveria estar estudando. Para ele, você colher, você não está fazendo a vontade de Deus. Para aquela pessoa que deveria estar estudando, e ele colher, ele não está fazendo a vontade de Deus. Então, isso foi o que o Rabi Shimon Bar Yochai quis dizer quando ele falou que esse pasuk está falando para os que não estão falando a vontade de Deus. Não, a pergunta grande é que o Rabi Shimon Bar Yochai falou que esse pasuk, você vai colher, está falando para quem não está fazendo a vontade de Deus. Porque para quem está fazendo a vontade de Deus, não pode parar para estudar, para trabalhar. Aí ele fala assim, o Rav Chaim Volozhin fala assim, ó, vamos analisar. A Parashá toda está falando no plural.
Quer dizer que é para a maioria do povo, Achar que é do Shema Israel, a segunda paraxá. Esse pastor está falando singular. Por isso que Rabi Shimon Bar Yochai falou que é para quem não está fazendo a vontade de Deus isso. Para aquela singular, está falando para a Torá quis dizer para as pessoas únicas do povo. Para aquelas pessoas únicas, colher não é fazer a vontade de Deus. Mas realmente, para o povo todo, colher, claro que é fazer a vontade de Deus. Essa é a conclusão que a Gemara ela chegou sobre a discussão do Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Shmuel. Então, de novo, a conclusão da Gemara foi a maioria do povo deve sim seguir o caminho do Rabi Shmuel, de trabalhar e se ocupar com a Torá, mesclar, mas o Rabi Chaim Volozhin fala, se você quer ter certeza que está fazendo realmente a vontade de Deus, mesmo no trabalho, esteja focado também no estudo, pensa sobre estudo, sempre quando que der, não se desvincula totalmente da Torá. E realmente para aquelas pessoas únicas que elas conseguem, têm condições, têm capacidade e tal, de estudar a Torá o tempo todo, elas sim têm a obrigação de seguir o caminho de Rabi Shimon Bar Yochai, e Deus vai arranjar a panassá dele por outros caminhos. Mas aqui tem cara, tem 10 aí. Isso aí. Não sabe. Aqui, ó. Ah, mas já. Deixa eu dar uma olhada.